A tal da política de gestão de riscos serve para quê? E aí vamos refletir aqui um pouquinho. Vejam, atividades coordenadas para dirigir e controlar a organização no que se refere a riscos e oportunidades, viabilizada mediante a arquitetura de vários elementos, necessária e suficiente para gerenciar-se eficazmente riscos corporativos a partir de um processo interativo composto de etapa bem definida, sequenciada, com um contexto, através da identificação de eventos, como já mencionamos, submetido à análise, à avaliação, a um tratamento, à sua comunicação e a um monitoramento, que são todas aquelas etapas que a gente já mencionou aqui e que estão colocadas lá como componentes envolvidos num gerenciamento de riscos e que a gente vai materializar isso daqui a pouco quando fizermos um pequeno mergulho quanto a essa atividade de se avaliar e de se tratar um risco. Vejam só, o problema é quando, infelizmente, mesmo adotando todas as ações, aquele determinado evento se materializa. E isso, de início, é ruim, mas os protocolos de contingência servem justamente para dar uma resposta mais rápida à materialização desses riscos, justamente porque estão aí pré-definidos. Numa conceituação bem simples e objetiva, esses protocolos de contingência previamente definidos estão colocados em resposta à materialização de riscos, a contemplar situações emergenciais. E aí eu sempre gosto de compartilhar até uma situação pessoal que deve ser também, em certa medida, de vocês que estão nos escutando, de tentar internalizar essa materialização de um risco, de um evento primeiro, para o tratamento do risco e a construção de um plano de contingência com a nossa vida pessoal. Estamos sempre envolvidos em várias atividades e acho que é o desejo de todo mundo pegar um determinado período do ano e tirar as nossas tão aguardadas férias. Muito bem, não sei quem tem filho pequeno em casa, mas eu tenho um e a nossa preocupação depois, obviamente, que nasce os nossos descendentes é protegê-los. É claro, nem tanto, mas nesse mundo de hoje em dia a gente sabe muito bem que é uma preocupação latente para todos nós pais. E estávamos lá, eu, a minha esposa e o pequeno em uma dessas viagens, antes, melhor dizendo, vamos criar o cenário situacional. O objetivo era tirar férias, literalmente, num desses vários resorts do nosso Brasil continental e que, para variar, por ser um resort com tudo incluído, esse tudo incluído tem alimentação, tem hospedagem, tem tudo, diversão, mas não tem necessariamente uma coisinha fundamental para esses pequenininhos, medicação, né? Que eles adoram correr riscos num nível e num apetite muito extremo e que eventualmente pode gerar o risco que não queremos que se materialize, que é o dano, ou seja, um acidente. Então, levando em consideração que esse era o nosso objetivo, começamos a visualizar minimamente numa conversinha informal, mas que você consegue já ir trabalhando todos esses elementos. Tentamos identificar os eventos, ou seja, caramba, já que vamos para o resort XYZ, eu já acessei a internet, eu já escutei um comentário de um colega, eu já vi alguma reportagem que diz que lá tem isso, tem aquilo, tem uma construção assim, tem uma construção assado, que é um lugar muito aberto, é um lugar muito fechado, que, enfim, é perto da mata, não é perto da mata, é perto de alguma, enfim, uma condicionante XYZ e que nos deixa de antena em pé em relação à tal da segurança. Então, o nosso objetivo era garantir a segurança. Baseado nisso, visualizamos vários eventos onde ele poderia estar envolvido, aí, eventualmente, infelizmente, concretizar aquela situação. E lá vamos nós avaliar esse risco, ou seja, qual seria o risco, levando em consideração a probabilidade de impacto dele, por exemplo,
sair correndo num campo de golfe. Essa é uma probabilidade baixa, o impacto vai ser mais ou menos, é graminha, está tudo certo. Não, mas tem literalmente uma área ainda em construção com ferros expostos ou com alguma situação que não proporciona uma segurança maior, então o impacto é muito grande, então isso gera um risco maior. Enfim, fizemos essa tratativa de avaliação para depois tratarmos os riscos que identificamos. Nessa pequena brincadeira, a gente conseguiu identificar pelo menos aí para lá de 5 a 10. E nisso, tivemos que dar um tratamento. E aí? Vamos fazer o quê? Vamos simplesmente aceitar e vamos rezando o texto para que nada aconteça? Vamos transferir esse risco para alguém, o que não seria factível nem possível diante das nossas circunstâncias, ou nós vamos mitigá-lo ou eliminá-lo? Fizemos essas tratativas e fomos para o famoso plano de contingência, que é, tudo bem, infelizmente aconteceu, o que a gente precisa fazer? E nesse exercício, a gente percebeu que não tinha, por exemplo, nenhum hospital na localidade, existia uma UPA que estava mais ou menos em operação, ou seja, buscar uma medicação para esse tipo de acidente que poderia eventualmente acontecer pelos riscos que a gente identificou. No plano de contingência, a primeira ação seria fazer uma consulta médica e tivemos que levá-lo numa consulta médica antes de realizar esse objetivo nosso, aquele primeiro, lá, que era realizar a viagem, justamente para a gente ter uma prescrição médica que já nos garantisse a aquisição de um determinado medicamento. E, se a gente precisa adquirir um medicamento, segunda pergunta natural, lá tem alguma farmácia por perto, sim ou não? E aí a gente foi trabalhando essa informação, levamos vários medicamentos, realizamos a nossa viagem e nada de pior aconteceu. Graças a Deus passou, não tivemos que utilizar o nosso plano de contingência. É claro que a gente foi apelidado de sistemático e de várias outras coisas mais, mas percebam que na hora que infelizmente acontece e materializa-se o risco, são esses os planos de contingência que permitem com que a gente tome uma decisão rápida, segura e que proporciona literalmente um conforto coletivo quando isso acontece. Então, o ideal é que para cada risco venha a materialização não só de um plano, ou de 2, 3, do maior número de contingenciamentos que proporcionem, mais uma vez, isso, a segurança na tomada de uma decisão em relação a uma situação não desejada, que é justamente o risco. Voltando para a tela, percebam que a gente vai tratar a partir de agora dos 3, não são apenas esses, mas os principais frameworks da gestão de riscos são esses que aparecem na tela para vocês. A ISO 31000 e a 31010, o Orange Book e, mais uma vez, o nosso querido sistema COSO. Quanto à ISO 31000, qual seria o objetivo dela? O mesmo de todos os outros. Servir como guia para implementar a gestão de riscos, recomendar que as organizações desenvolvam, implementem continuamente uma estrutura tangenciando o gerenciamento de risco, seja na governança, seja na gestão, seja no aculturamento da sua organização. O escopo é que ela não concorra com nenhuma outra norma de gestão de risco em áreas específicas, que o seu objetivo sirva como guia literalmente para a sua instituição, que forneça diretrizes e princípios palpáveis para definitivamente a aplicação da gestão de riscos e que é direcionada justamente aí aos responsáveis pelo desenvolvimento da política de gestão, aos responsáveis para assegurar que os riscos sejam eficazmente gerenciados e aos desenvolvedores aí de guias, de normativos em geral. Então, a partir de agora, vocês percebam que a ISO tem uma outra formatação que não é
projetada em forma de cubo, é um aspecto muito mais linear e até um quanto mais lógico. Percebam, no primeiro momento há o estabelecimento de um determinado contexto, quase sempre materializado por um objetivo, e aí vai se desdobrando na identificação do risco, que nada mais é do que a identificação de um evento, a avaliação desse risco nos seus níveis de probabilidade, de impacto, a análise dele e o seu tratamento, que é o resultado final. O que vamos fazer, camarada? Vamos aceitá-lo, vamos mitigá-lo, vamos transferi-lo, vamos eliminá-lo? Temos que dar um tratamento, uma saída em relação ao risco que foi visualizado. E essa sequência lógica e concatenada é materializado por meio da ISO, que em paralelo conta literalmente com o suporte de comunicação, que a gente já sabe muito bem que isso é necessário, e com o suporte do monitoramento para que haja sempre uma retroalimentação em relação ao sistema, que vocês conseguem perceber nitidamente nesse sentido. É o monitoramento que gera avaliação e que vai fazer com que isso se retroalimente, como vocês conseguem perceber nitidamente aí. Um resumo: identificação do risco é esse processo de busca e descrição situacional. A análise é o processo de compreender a natureza e determinar o nível desse risco, e a avaliação, o processo de comparar esses resultados da análise com os critérios já determinados em relação à sua magnitude, ou seja, isso que vocês acabaram de analisar é aceitável ou tolerável para aquela determinada entidade. Mencionamos que quase sempre a ISO 31000 é feita em paralelo, casadinha com a 31010, porque essa ISO 31010 traz nada mais, nada menos do que 31 ferramentas ou técnicas, vamos assim interpretar também, de apoio à identificação dos riscos. A não ser quem teve já a possibilidade de trabalhar essa visualização, mas é um trabalho forçoso de visualizar, identificar possibilidades que afastem a concretização de um determinado objetivo. E para ficar uma coisa mais dinâmica, a 31010 vem trazendo essas 31 técnicas, desde a famosa análise SWOT, tão conhecida nossa, a simplesmente oficinas por meio de workshops, ou metodologia como a Blow Tie também, que proporcionam de uma forma diferenciada a construção literalmente desses cenários. Evoluindo, aparece para vocês aí o famoso Orange Book, utilizado pelo sistema britânico em inglês, e que, diferentemente de todos os outros, do ISO, do COSO, tem como objetivo, obviamente, monitorar o risco em si. E eu tomei a liberdade de colocar exatamente ips literis, como aparece no documento, que também está acessível aos que quiserem praticar o inglês. Está no nosso material complementar, o Orange Book, que muito mais importante do que escolher um determinado padrão a ser utilizado para o gerenciamento do risco, naquele caso particular e específico, ser acompanhado, esse risco, ser tratado literalmente de forma efetiva, de modo a garantir a concretude dos seus objetivos. Isso é o mais importante. Então eu acho que o Orange Book foi o mais sincero de todos ao revelar que, olha, pouco importa o standard que você está utilizando, se o modelo é esse, o outro ou aquele outro, isso é o menos importante. O mais relevante é justamente que haja um contínuo acompanhamento do gerenciamento desse risco. E que, diferentemente da ISO, diferentemente do COSO, não há um cubo, não há uma leitura linear, há um círculo virtuoso em relação ao risco, tangenciando todos aqueles pontos que a gente já sabe muito bem qual é. Voltando para o Comitê das Organizações Patrocinadoras, o COSO, em 2004 foi cobrado justamente do COSO um posicionamento mais audacioso, mais específico quanto ao gerenciamento de riscos.
E nessa oportunidade, mais uma vez, o comitê acabou demandando uma das empresas mundialmente conhecidas de auditoria, que é a PwC, para elaborar justamente um cubo, uma evolução, vamos dizer assim, do cubo inicial, focado para o controle, para um desdobramento ao gerenciamento do risco. Mais uma vez, isso não significa dizer que o outro cubo não existe mais, existe também, mas são perspectivas distintas, até porque já revelamos que o gerenciamento de risco é uma coisa, o controle é outra, o compliance é outra, são interdependentes entre si, mas não são necessariamente a mesma coisa. Percebam aí na tela que é um cubo tão parecido quanto, trabalha 3 dimensões, assim como o cubo que já vimos lá do controle interno, e que se acrescenta algumas coisinhas. E aí, para a gente não mencionar do jeito que aparece aí, quais seriam essas coisinhas em separado, eu tomo a liberdade de fazer esse comparativo que aparece aí na tela para vocês agora. Vejam. Quando dizíamos que os objetivos eram de 3 ordens, aqui percebam que foi acrescido mais uma natureza ao objetivo, que é o objetivo estratégico. Quanto ao ambiente de controle, o primeiro elemento, ele acaba sendo fragmentado no ambiente interno e na fixação de objetivos, que, para variar, todos com certeza já estão cansados de me escutar, mas vão ficar mais cansados ainda, porque continuaremos falando nisso. Fixação dos objetivos, avaliação dos riscos por um desdobramento natural, identificação do evento, que é aquela questão situacional, a avaliação do risco quanto ao seu impacto e probabilidade e resposta a ele, ou seja, o que iremos fazer definitivamente, aceitá-lo, transferi-lo e assim sucessivamente. Atividades de controle continuam sendo atividades de controle, ou seja, a materialização de procedimentos relacionados a essa temática. Informações e comunicações permanecem do mesmo modo, assim como o nosso querido monitoramento. Na terceira dimensão, quanto à estrutura, só uma releitura, né? Nível da organização, divisão, unidade de negócio e subsidiária. Assim como colocado lá, quando vimos no controle interno, um resumo em relação a cada um desses componentes, nós colocamos aqui também. Eu só vou tomar a liberdade de redirecionar a leitura aos que foram acrescidos ou alterados para não ser redundante. Então vejam só, quanto ao ambiente interno, que é uma segregação do ambiente de controle, cultura da organização que fornece a base para os riscos serem identificados e abordados pelo seu pessoal, a filosofia de gerenciamento, o apetite, a integridade e os seus valores éticos. 2. Fixação de objetivos. Os objetivos devem existir antes que a administração possa identificar os eventos. Como a gente já falou, é a pedra angular. Sem objetivo, eu não consigo visualizar absolutamente nada, eu não identifico um evento. Se eu não identifico um evento, eu não consigo nem avaliar o risco, nem dar a resposta a ele. Então, essas são as principais considerações. Nesse quadro comparativo, percebam, nessa circular comparativa, percebam que, utilizando as duas principais metodologias, que é o COSE e a ISO, são praticamente 6 por meia dúzia. Ou seja, vejam só, aonde um diz fixação de objetivos, outro diz estabelecimento de contexto, aonde um diz monitoramento, outro diz monitoramento e análise crítica. Percebo que é muito sutil, são duas ferramentas altamente utilizadas, não existe na nossa concepção a mais certa ou a menos certa. Não sei se vão recordar, já que estamos aí para lá praticamente da metade da nossa capacitação, mas lá no primeiro ou no segundo módulo mencionamos de uma pesquisa realizada com multinacionais para saber, de uma vez por todas, qual seria o elemento fundamental, o requisito mais importante para firmar e chancelar
uma gestão focada, entre vários elementos, na gestão de riscos também. E a resposta, para variar, vocês já sabem, é aquele nome composto que já falamos 200.000 vezes aqui, que é o apoio da alta administração. Percebam que o percentual é elevadíssimo. O resultado em mais de 1.000 multinacionais foi esse. Tem que haver essa conotação, esse apoio, sob pena de não vingar, vamos dizer assim, a prática da gestão de riscos. E um outro desdobramento com percentual significativo é a formação e a partilha, né, do próprio conhecimento. Indo para a parte final da nossa capacitação desse módulo, vejam que precisamos literalmente fazer uma avaliação do risco. Mais uma vez, a primeira situação, o primeiro ponto de partida, fixação do objetivo, para depois conseguirmos literalmente criar um evento, ou seja, um descritivo de uma situação que afasta desse objetivo, para avaliarmos esse evento, essa situação. Em relação justamente a essa parte final, a gente vai construir agora essa análise de impacto e probabilidade, ou seja, como nós vamos avaliar esse determinado risco. E quem já está um pouquinho mais familiarizado sabe que para a prática dessa atividade a gente utiliza réguas, ou seja, balizamentos para que possamos exercer uma análise subjetiva em relação a esse enquadramento, porque é esse exercício que vai proporcionar ao final a famosa matriz de riscos. Então vejam vocês aí pela tela que existem várias escalas, umas mais descritivas, de um conteúdo um pouco mais subjetivo, como essa que aparece agora, relacionado a um escalonamento, sempre vindo de uma extremidade a outra, de nível 1 a 5, nesse caso o impacto muito baixo até o impacto muito alto, e lendo a primeira descrição, só para vocês terem a sensibilidade dessa subjetividade, porque diz assim: degradação de operações, atividades, projetos, programas, processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, sejam objetivos de tempo, prazo, custo, quantidade, qualidade, acesso, escopo, imagem, entre outros, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos e serviços às partes interessadas. Numa evolução, a própria CGU fez e desenvolveu escalas simplificadas. E aí, pegando a segunda régua que aparece aí para vocês, que é a de impacto, o muito baixo seria quando não se afeta objetivos. O baixo, quando afeta de forma pequena esse alcance, o médio, quando torna incerto e duvidoso o alcance do objetivo e assim sucessivamente. Percebam nitidamente por essa leitura descritiva que é muito mais enxuta e muito mais simplificada. Outra maneira de a gente tentar fazer a equalização do impacto seria fazer uma avaliação em relação a essas dimensões de custo, prazo, escopo e qualidade. Ou seja, se eventualmente um risco que você acabou identificando gera na sua concretização um aumento de até 5% no custo, de até 5% no prazo, que em relação ao escopo é insignificante, a degradação da sua imagem é irrisória, o nível é o mínimo possível, o impacto é praticamente irrelevante. Partindo da avaliação conjunta do impacto, percebam que a gente consegue trafegar em 3 dimensões. Dimensão financeira, de continuidade, ou seja, impacto nas suas atividades, e também de imagem, por toda a relevância que a gente já comentou anteriormente. Então há um mesmo escalonamento de nível 1 até o nível 5, saindo de uma classificação de irrelevante até um impacto alto. Vou ler aqui apenas a classificação irrelevante para a gente poder ter um pouco mais de noção quanto a esse conteúdo. Seria, assim, classificado de peso nível 1, um determinado risco quanto ao seu impacto, quando ele gera financeiramente apenas um impacto de não mais do que 0,01 da sua receita anual estimada, que
pode vir a paralisar momentaneamente processos ou projetos que não trazem nenhum impacto para as suas atividades ou prejuízos para a sua instituição e que, quanto à imagem, acaba tendo uma repercussão restrita na imprensa local de forma episódica e não continuada. Então percebam que são outras formas, outra metodologia, outra régua, outra formatação para análise da mesma conjectura que é o impacto. Então não existe a régua mais certa ou a menos certa, aqui a gente só tentou trazer uma perspectiva mais moderna como essa, uma versão mais enxuta apresentada pela própria CGU, uma outra régua um pouco mais subjetiva, mas também amplamente utilizada. Essa mesma lógica a gente também consegue, como vocês podem perceber aí, utilizar para a probabilidade. E essa probabilidade também saindo de um escalonamento de muito baixo até muito alto. E aí a probabilidade, ou seja, qual a frequência daquele risco acontecer, lendo o extremo muito baixo, a gente tem um descritivo que seria o evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo, embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para a sua ocorrência. E aí, se a gente pudesse evoluir para uma avaliação quantitativa dessa probabilidade, esse evento extraordinário sem histórico de ocorrência é zero ocorrência. Um evento casual e inesperado, por exemplo, com histórico de ocorrência, um balizamento seria você definir até 5 ocorrências, seria um evento casual e inesperado. E aí percebam, é apenas uma tentativa de objetivar esse conteúdo subjetivo, evento casual e inesperado. O que pode ser inesperado nesse quantitativo para uns, não pode ser para outros, mas o mais importante é que haja um balizador objetivo dessa análise subjetiva. Nessa mesma evolução do impacto, na probabilidade a gente também consegue fazer uma avaliação conjunta em 4 dimensões. O histórico de ocorrência, o controle relacionado ao direcionamento do risco, as mudanças envolvidas no ambiente e a atratividade à fraude, aquela dimensão que mencionamos módulos atrás que seria relevante justamente nesse momento de avaliação do risco. Então, se eventualmente um risco que foi visualizado tem que ser classificado quanto à sua probabilidade, poderíamos mencionar que ele seria improvável se, primeiro, nunca aconteceu na instituição. O histórico de ocorrência é zero. Há riscos endereçados pela gestão com controles já executados de forma sistemática dentro da instituição, inclusive já sendo até auditado inúmeras vezes, ou seja, é um risco que já tem literalmente uma gestão acompanhada há muito tempo. Há uma baixa exposição a qualquer elemento de fator externo, além de um cenário absolutamente estável. Não há nenhum impacto do ambiente externo nem interno, isso permite classificá-lo num cenário de absoluta tranquilidade. E, por fim, isso tudo proporciona, por obviedade, uma baixa atratividade à fraude, ou seja, nunca veio a ocorrer. Literalmente temos controles sistematicamente acompanhando a ocorrência, né, ou a ambientação desse risco, não há mudanças no ambiente externo ou eventualmente interno que impacte esse risco, realmente ele tem uma improbabilidade na sua ocorrência. E assim a gente consegue ir trabalhando em relação à evolução dessa escala de pouco provável a possível, a provável e a quase certo. Mais uma vez, outro tipo de formatação, existem outros vários, mas esses eu acho que acabam resumindo, na grande medida, o que é o gerenciamento do risco. Vejam aí o diagrama que acaba saindo, são 2 condicionantes, como a gente já
mencionou aqui impacto e probabilidade, uma escala máxima de nível 5 em cada uma delas, e aí por obviedade irá dar como resultado desse multiplicador 25. E 25, como vocês podem ver aí na tela, acaba sendo extremamente alto, porque isso expõe um nível de apetite de risco extremamente alto, o que não significa dizer que seja errado. Depende, obviamente, do seu objetivo. Mais uma vez, é o risco que leva ao desenvolvimento. Instituições que possuem um risco elevado estão mais próximas de uma evolução, enfim, ou constante ou uma evolução inovadora. Não há nenhum problema de se operar nessas extremidades, desde que haja todo esse monitoramento e essa ambientação preparada para o risco. Como mencionamos anteriormente, não há nenhuma definição homogênea quanto à classificação, mas esses dois, com toda certeza, risco inerente e risco residual. Ou seja, o risco inerente é aquele típico, atrelado, vinculado à atividade daquela determinada entidade, e o risco residual é aquele que mesmo tomando todas as ações estabelecidas para a não realização do risco, infelizmente, mesmo assim, permanece. Então, é uma construção simplória que a gente coloca na tela para vocês aí o resumo disso. Para finalizar, o apetite de risco é justamente essa quantidade, tipo de riscos que uma organização está preparada ou a buscar, ou a manter, ou a assumir. Para variar, mais uma vez, a instrução normativa, aquela lá, número 1, de 2016, já no seu artigo 2º, inciso 2º, classifica o apetite de risco como nível de risco que uma organização está disposta a aceitar. Então, nesse resumo, como aparece para vocês, probabilidade de impacto gera um tratamento. O tratamento já mencionamos que seria, como diz os gaúchos, mate, porque é mitigar, aceitar, transferir e evitar. E acabo a nossa participação aqui relembrando uma frase, acho que uma das cabeças mais inovadoras desse último tempo, de Mark Zuckerberg, que menciona o fato do maior risco é não correr qualquer risco. Principalmente nesse mundo que muda rapidamente, a única estratégia com garantia de falha é não correr o risco. Então, para vocês, de uma forma lúdica, assimilarem todo esse conteúdo, a gente vai mencionar e disponibilizar para vocês agora um vídeo que, para nós, é um trauma, mas que temos que absorver aquela velha expressão que é a males que vem para o bem. Que vocês possam curtir, na medida do possível, esse vídeo e assimilar todo esse conteúdo desse nosso módulo. É isso aí, até a próxima.